Confira agora em primeira mão a manchete do Jornal do Comércio desta terça-feira. Prorrogação aguarda definição em Brasília. A proposta de prorrogação da Lei de Informática, condição básica para votação e aprovação em segundo turno da PEC 506/2010, que prorroga a Zona Franca de Manaus por mais 50 anos, ainda tem um longo caminho a ser percorrido dentro da Câmara dos Deputados. O deputado amazonense Paulderney Avelino do DEM explica que o governo ainda não nomeou um interlocutor para negociar a proposta da Lei de Informática. Mas, apesar dos percalços, o amazonense se mostrou otimista em relação à prorrogação tanto da Lei de Informática quanto da Zona Franca de Manaus. Um requerimento foi apresentado para pedir urgência na votação da Lei de Informática. O problema, no entanto, é que a pauta de votação está travada por medidas provisórias e urgências constitucionais. Em Rondônia, a operação da Lei Seca está completando 2 anos. Desde que começou a atuar no estado, 31.170 veículos foram fiscalizados e, mesmo assim, muitas pessoas ainda não compreenderam que misturar álcool com direção não combina. Atitude errada que se repete em todo o Brasil. Aos 34 anos, Fernanda não esquece o Dia das Mães de 2004. Foi nesta data que ela, a afilhada, uma amiga e o primo sofreram um acidente de carro a poucos metros da casa dela. Ela era passageira, estava sem cintos de segurança, teve 3 paradas cardíacas, sofreu uma fratura na costela e ainda perfurou o pulmão. Desde então, a jovem só se locomove em uma cadeira de rodas. Depois de todo o trauma vivido, Fernanda decidiu virar agente de trânsito para ajudar outras pessoas. A gente só não pode fazer a mistura da bebida, direção, né? Porque se eu pudesse voltar o tempo, há 10 anos atrás, né, no Dia das Mães, eu hoje não estaria nessa situação, né? Eu teria feito a minha escolha. Ela não é a única que já sofreu um acidente de carro. O dela foi no Rio de Janeiro, mas aqui em Porto Velho não é diferente das outras cidades do país. Embora desde que a operação da Lei Seca entrou em vigor, tenha ocorrido uma queda de 22,7% no índice de acidentes de trânsito com vítimas em Rondônia. Até o momento, 453 ações da Operação Lei Seca foram registradas no estado, 372 só na capital. 31.710 veículos já foram abordados, o que representa 5% da frota de Rondônia. A fiscalização se tornou mais eficiente, então foi aumentando cada vez mais o número de pessoas encontradas nessa condição. Mais de 11 mil pessoas já foram autuadas por embriaguez. Em 2011, foram 2.649. Em 2012, 4.377. E no ano passado, 6.875. Uma coisa é certa, nem todos conseguem entender que a combinação álcool e direção não dá certo, mas quando questionados se aprovam a Lei Seca, a resposta é quase sempre a mesma. Não vai melhorar nunca, né? Porque cada um tem que fazer sua parte e ter consciência que a bebida e direção não dá certo, né? Reduziu bastante a quantidade de pessoas embriagadas no trânsito e isso teve uma significativa redução no número de acidentes. Como parte dos primeiros dias da gestão, o governador do Amazonas, José Melo, visitou a obra do complexo viário do Igarapé do 40, na zona sul de Manaus. A obra está sendo realizada pelo Programa Social e Ambiental Igarapés de Manaus e, como parte de sua gestão e com a finalidade de verificar o andamento, o governador do Amazonas, José Melo, visitou o local nesta segunda-feira. Que eu visito minhas obras, aí que começa a minha atividade Palácio, em outras localidades. Então, hoje eu já comecei com esse ritmo, será o ritmo, não será o meu ritmo, será o ritmo de todo o meu secretariado. Cada secretário meu terá que fazer a mesma coisa, acordar cedo, visitar as obras, nós temos muitas obras aí em andamento. O trecho do Igarapé do 40, que compreende a Avenida Rodrigo Otávio e a Avenida Silves, além do viaduto e a interligação do Igarapé da Freira, será entregue em maio deste ano. O meu prazo para inaugurar essa obra aqui é 30 de maio, já falei ainda há pouco ali. Não admito conversa fiada, 30 de maio. E eu vou vir muitas vezes aqui, porque essa é uma obra importante, ela vai dar oportunidade para que você possa acessar essa avenida aqui, e o inverso é verdadeiro,
facilitando muito o trânsito dos usuários do Distrito Industrial e das famílias que moram aqui. No local foram feitos o reassentamento de famílias, canalização do igarapé e a colocação do esgotamento sanitário. E o complexo terá 4 alças viárias para facilitar o fluxo de veículos. A obra iniciou em 2009 e mais de 3.000 famílias já foram retiradas do local. E até a conclusão da segunda etapa, 4.543 devem ser reassentadas. Piscicultores de Tabatinga, no interior do Amazonas, recebem alevinos de tambaqui para incentivar a criação de peixes no município. A retirada dos alevinos do tanque escavado foi feita com cuidado para não prejudicar os peixes. Aproximadamente 100.000 filhotes de tambaqui, ainda na fase pós-lava, vieram dos igarapés do município de Presidente Figueiredo e do Lago de Balbina. Depois de 45 dias, eles cresceram 3 centímetros, tamanho ideal para a distribuição. 26 piscicultores foram beneficiados. A estimativa de tirar mais ou menos umas 80 toneladas de tambaqui e curumim para o mercado aqui dentro de Tabatinga. Na próxima fase do projeto, deve ser incluída a criação de novas espécies. Esperamos também, na etapa seguinte, trazer outras espécies de peixe, como curimatã, matrixã, o pintado também. Esperamos com isso beneficiar toda a comunidade do Alto Solimões, não só Tabatinga também, mas do Alto Solimões. O período do defeso no Acre foi prorrogado pelo Ministério da Pesca no estado. Mais detalhes na reportagem. A instrução normativa que determina a prorrogação do período de defeso no Acre foi prorrogada por mais 30 dias, conforme decisão do Ministério da Pesca e Aquicultura junto ao Ministério do Meio Ambiente. A prorrogação passa a contar desde o dia 16 de março. O defeso significa a paralisação temporária da pesca como uma proteção às espécies, seja por época de reprodução ou por fenômenos naturais. Segundo a publicação no Diário Oficial da União, a decisão foi tomada em virtude dos decretos estadual e municipal de emergência devido às cheias dos rios acreanos. Quem infringir a instrução normativa poderá sofrer as penalidades da lei, como detenção de 1 a 3 anos e multa. Autoridades se reuniram para discutir a regularização fundiária de moradores na região do Riozinho do Rola. Veja mais detalhes na reportagem de Anne Moura e Wendel Silva. Representantes do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, do Ministério Público Estadual do Acre, o MPE, e do Instituto de Terras do Acre, o ITERACRE, se reuniram na sede do INCRA para discutirem a situação fundiária dos moradores da região do Riozinho do Rola. A intenção era encontrar alternativas que ajudassem na melhoria de vida destes residentes. As populações tradicionais que ali vivem, existem várias demandas, existe demanda de regularização por parte dos proprietários, dos manejadores florestais, e nós temos que proteger aquelas bacias em função da grande quantidade de água que vem no manancial da Bacia do Rola, que abastece o município de Rio Branco. De acordo com o responsável pela promotoria especializada em conflitos agrários, Vinícius Evangelista, o MPE tem uma importante atuação no processo. Hoje nós começamos a iniciar um termo de convênio, somando força com todas as instituições. O Ministério Público é um parceiro do aspecto legal para verificar toda a questão da legalidade, da regularização, tentar quebrar barreiras e acelerar esse processo de regularização em prol dessas comunidades que vivem nesse local, principalmente na bacia do Riozinho do Rola e do Mercado. A seguir, novos secretários municipais são empossados na capital do Amazonas. Nós voltamos já.